Olá, tudo bom? Como vão vocês? Tudo tranquilo aí? Tudo em paz? Tudo na graça, né? Que eu peço desde já que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí me assistindo nesse momento, né? É o canal, né? Aqui o Elemento Surpresa Alex Medina de volta com vocês aí depois de alguns dias e estamos aqui novamente gravando, né? E tenho aqui nas minhas mãos aquele produto, né? Líquido, muito bom. É bom, é bom. A gente tem que tomar um certo cuidado que esse produto aqui, é, em longo tempo, os médicos às vezes falam que é bom, outras vezes falam que não pode ser muito, tem que ser consumido com moderação, né? Enfim, mas é algo bom, é algo muito gostoso e, né, um dia você vai descobrir. Vou deixar o suspense, né? Vou deixar aqui um suspense para, né, a gente tem que ter alguma coisinha, algum trunfo na manga, né? Para vocês tentarem descobrir o que que é isso aqui, né? Mas é uma coisinha aqui que eu gosto muito. É muito bom. Anima, deixa a gente, né, em prontidão, ligado. É coisa lícita, tá, gente? É coisa boa, coisa de Deus, né? Faz bem, pelo menos para mim, né? E eu sei que o brasileiro de manhã gosta muito de usar desse produto aqui para poder ir trabalhar, para poder, né, começar o seu dia já bem animado e produtivo. Deixa brincadeiras à parte, né? Vamos para o que interessa. Aqui está mais para um café com palavra, né? Café com Bíblia, com livros, né? O que temos aqui. E vamos ao que interessa, né? Aquilo que é coisa séria, né? Queridos, eu quero começar aqui essa live, ou melhor, eu já estou confundindo as coisas, né? Não é live, é a gravação desse vídeo. Eu quero começar aqui lendo uma palavra tremenda de Deus para os nossos corações, que está no Evangelho de Lucas, segundo escreveu aqui pelo poder de Deus, o doutor Lucas. Lucas era médico e ele era de origem grega. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, está narrado assim a partir do versículo 17, que diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, versículo 20, presta atenção nisso aqui. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Amém? Até aqui. Né? Tremendo, tremenda essa palavra. Queridos, essa palavra vem de encontro ao que eu estava lendo esses dias em um livro muito bom, dos livros que eu procuro estar aí lendo. É um livro do John Bevere, né? O autor John Bevere, pastor americano. O livro, me fugiu o nome aqui. Ele está aqui escondidinho, guardado aqui, não sei porque eu esqueci o nome do livro, né? Foi Paixão por Sua Presença. É porque eu leio muitos livros e leio vários ao mesmo tempo, então às vezes acaba confundindo, né? Paixão por Sua Presença. E nesse livro ele aborda muito sobre o temor do Senhor, né? E aborda também a questão de nós nos apaixonarmos por Deus, né? A questão da negligência com o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas interessantes que eu li, ele cita, né, um termo, uma coisa engraçada, interessante, não é engraçado, é interessante, que ele fala ali que Deus ele não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. Já parou para pensar nisso? Que Deus responde à nossa fé? Eu já vi alguns testemunhos, queridos, em alguns lugares, de pessoas dando testemunhos tremendos de cura, né, testemunhos de milagres, de bênçãos, de realizações, de conquistas. E eu acho duas coisas interessantes. Lendo esse livro e abordando o tema da palavra, né, nesse texto aqui de Lucas 5,18, é engraçado que quando o autor do livro, Paixão por Sua Presença, nos diz que Deus não responde à nossa necessidade, Ele responde à nossa fé. Aí você pode parar e pensar e entender que na vida do ser humano, na nossa vida, no nosso dia a dia,
Nós temos necessidades. Nós temos vários tipos de necessidades. E dentro das necessidades, a gente precisa, então, né, ver quais são as prioridades. Né? Você que tem aí a sua casa, a sua família, você vai pensar, né, eu tenho necessidades, muitas necessidades. Eu trabalho, eu tenho meu emprego. Né? O que eu preciso fazer durante o mês? Ou no dia, né, que eu ali recebo meu pagamento, meu salário, eu tenho que pagar as contas, né? Tenho que prover a alimentação da minha família, o vestuário, e dentro disso tem as prioridades, né? E depois tem a questão do lazer, né? Ou seja, desde um entretenimento, como TV, como hoje as plataformas de streaming que fazem sucesso, né? De você pagar por esse conteúdo, né? Uma TV por assinatura, ou mesmo ir no cinema, ir num restaurante, né? Ir em algum lugar para se divertir, né? Onde aquilo você vai ter um certo gasto. Então, dentro de tudo isso é necessidade. Mas a gente tem que ver quais são as nossas prioridades. E aqui entra a questão da fé, da palavra de Deus, nesse sentido. Que Deus, ele olha para nós, ele vê as nossas necessidades, mas como eu tenho aprendido e entendido dentro dessa palavra e do que esse autor diz, que Deus, ele não responde à nossa necessidade, ele responde à nossa fé. Em Hebreus diz que é impossível, agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Aqueles que creem em Deus precisam acreditar, precisam crer que Deus existe. Ou melhor, perdão, aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, né? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Né? Ou seja, não tem como eu me aproximar de Jesus sem crer. Porque Jesus ele não está aqui corporeamente, de forma física. Né? A Bíblia diz que Deus, ele é espírito. Então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu preciso ter esse entendimento. Né? Eu preciso acreditar. Se você tiver alguma dúvida, no livro de Tiago fala, se eu tenho dúvida, né, eu não receberei nada do Senhor. Então, queridos, é muito interessante isso. Você abordar esse tema, essa questão e procurar ter entendimento da palavra de Deus para que você consiga se dar bem nas suas coisas, naquilo que você fizer, para que você possa alcançar os seus sonhos, as suas realizações. E acima de tudo, e primordialmente, né, e em primeiro lugar, amar, adorar, exaltar ao Senhor. Porque nós somos criados para adorar a Deus, para buscar a sua presença. Nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E para que você entenda isso, dentro dessa palavra, é interessante você prestar atenção aqui. Deus, né? Ele conhece a mim e a você intimamente. Nós não conhecemos Deus intimamente, mas Deus conhece o nosso profundo e o nosso escondido. Nós somos seres humanos, fomos criados por Ele, sua imagem e semelhança. E quando eu entendo que Deus responde a minha e a sua fé, é dentro de uma questão muito interessante. Quando eu falei dos testemunhos aqui, é assim, quando você analisa alguém falando, Deus me deu um automóvel, né? Deus abençoou que eu consegui minha casa própria, o meu apartamento, né? Eu consegui aquele emprego dos sonhos, né? Então você vai entender que tudo isso é necessidade, mas dentro da vontade de Deus não é a prioridade. Por que não é a prioridade? Porque a prioridade de Deus, queridos, é aquilo que é mais importante. E o que seria mais importante? Eu entendo que você buscar a Deus com a sua fé, com a sua força, né, crendo, né, que vai acontecer, acontece. Só que tem duas situações aí. A primeira coisa é a questão, dentro da fé, tem uma questão onde Deus nos responde diante ou mediante a sua voz de comando. Tem coisa que se você fizer e achar que está tendo fé para isso, muitas vezes não vai acontecer. Porque tem coisas que só acontecem quando Deus dá a sua voz de comando. Você está me entendendo? Aí, como é que a gente separa essas duas coisas? A primeira questão, aí você fala assim, não, mas você não está falando, Alex, que Deus responde à fé e não à necessidade? Sim. Sabe como Deus responde à fé e não à necessidade? Quando você está precisando de uma cura. Quando você tem alguém que está doente, alguém que está passando pelo vale da sombra da morte, no sentido de estar com um câncer, com uma doença terminal, ou alguém que está morando debaixo da ponte e precisa de um lugar para viver, coisas que eu posso dizer assim, de certa forma grave. Então você coloca a sua fé em prática e Deus vai vir com um milagre e realizar aquele milagre. Você que talvez Deus te deu o dom de cura, vai impor a mão sobre alguém que está precisando de um milagre naquele momento.
Deus vai vir com esse socorro. Agora, tem um outro ponto, a questão da voz de comando, né? Lembra de Pedro, os discípulos, os apóstolos ali no barco, diante da tempestade? Jesus tinha colocado eles no barco, a história diz ali, e tinha mandado eles ir adiante. Jesus ficou, e lá pelas altas madrugadas as ondas já estavam, né, ali batendo no barco, né, já estava quase afundando ali, os discípulos desesperados. De repente vem Jesus andando sobre o mar. Eu acho essa passagem linda. E Jesus vem andando sobre o mar. Então, eles até, a Bíblia até diz que eles acham que é um fantasma, né? E Pedro diz: Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus fala: vem. E Pedro vai andando sobre as águas. Então houve uma voz de comando aí. Você já pensou se Pedro... Olha que Pedro, quando começou a andar, né, depois tem um momento que ele começa a afundar. Jesus fala que foi a falta de fé. Né? Ele começou a duvidar e começou a afundar. Mas só que antes disso, né, ele não poderia simplesmente falar: ah, eu estou vendo Jesus ou não estou vendo, não sei, eu vou andar sobre as águas. O que ia acontecer? De imediato ele já ia afundar. Né? Ele já ia afundar, não teria tido a experiência de andar sobre as águas. Mas Jesus deu a voz de comando, disse: venha. Então precisa haver uma voz de comando de Deus para muitas coisas acontecerem na nossa vida. Né? As coisas que eu poderia dizer assim que estão em segundo plano. Em primeiro plano são as coisas de Deus. Aquilo que leva você a glorificar, a adorar a Deus, ou seja, aquilo que, ou a sua necessidade, né, primordial, que é a cura de uma doença, um milagre específico dentro de algo que é necessidade e prioridade específica na nossa vida. Então Deus olha a sua fé e vem com um milagre, com a resposta. Mas tem coisas que são coisas materiais, que eu poderia dizer assim, Deus ele só vai realizar mediante a voz de comando dele. Né? Tem gente que chega diante, já vi história de gente de entrar numa concessionária, né? Chegar lá e falar: eu tô com fé, eu sei que Deus vai me dar esse carro. E chegar lá e ficar lá e não acontecer nada e ele ir embora para casa, né? E não aconteceu nada. Por quê? Porque por mais que ele achasse que teve algum tipo de fé, mas Deus não deu a voz de comando para que isso acontecesse. E sem o comando de Deus, sem a direção de Deus, não acontece nada. Não adianta. Se não tiver a direção de Deus, não acontece. Sabe outro caso interessante, né, da voz de comando de Deus? Aquele caso do centurião, se eu não me engano, que estava com um centurião, um líder lá do exército romano, se não me engano, que estava com um servo doente em casa. Né? Ele veio até Jesus, soube da fama de Jesus, e Jesus disse para ele, lá depois de uma certa conversa, ali, de um diálogo, Jesus disse: ó, ele falou: se você disser uma palavra, né, eu sei que meu servo vai ser curado e tal. Jesus pode ir em paz. Né? Jesus até elogia, que fala que nunca viu tanta fé, né, como aquela. E ele vai embora, ou seja, a pessoa está lá num outro lugar, longe, distante, e pela voz de comando de Jesus, aquela pessoa já estava curada, né? A filha de Jairo, né? E tantas outras histórias mais que você vai ver a voz de comando do Senhor trazendo cura sobre as pessoas. Outra questão da fé é aquele texto lá que fala da mulher Cirofenícia, a mulher de origem grega, né, que chega diante de Jesus porque a sua filha está endemoniada e pede a Jesus para curá-la. E Jesus diz: não se pode pegar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas ela, com toda a fé, né, de um outro povo, uma pessoa estranha, chega diante de Jesus, se humilha e fala: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ali Jesus fala: essa é uma mulher de fé. E Jesus então dá a sua voz de comando, ou seja, Jesus respondeu à fé daquela mulher. Né? Aqui tá meio, eu estou falando meio rápido, irmãos, porque para que o vídeo não fique muito grande, e isso aqui é uma palavra que poderia ser explanada, né, de uma forma mais extensa, mas o tempo é corrido e eu estou tentando, né, suprimir aqui e deixar a palavra um pouco mais sucinta. E eu peço perdão porque está tendo algumas conversas ali fora, ali, aqui a casa, aqui a janela fica perto da rua e às vezes não dá para evitar na gravação do vídeo. Às vezes fica algum barulho ali, tá? Eu peço perdão aos irmãos, peço perdão às pessoas que estão nos vendo agora, tá bom? Mas que essa palavra fique no teu coração, que Deus ele responde à nossa fé e não à nossa necessidade, né? Ame o Senhor. Num próximo vídeo eu quero falar sobre o Espírito Santo, né? Sobre a negligência do Espírito Santo que nós temos tido e por isso muitos milagres, muitas coisas não têm acontecido. Outra coisa também que eu quero abordar, para que o vídeo aqui não fique grande, num próximo também, é sobre as línguas, né? Aquelas línguas lá onde houve o batismo com o Espírito Santo ali, o povo falou em novas línguas, que está ali no livro de Atos, né? Eu quero
né, discorrer sobre esse texto numa próxima oportunidade, tá bom? Deus abençoe, que Deus, né, abençoe poderosamente a vida de vocês. E quero só finalizar e dizer para vocês que, né, eu acabei de ler o livro lá, A Paixão por Sua Presença, e a bola da vez agora é esse aqui, ó, né? Você se torna aquilo que adora, do G.K. Beale, né? Um livro muito bom, já estou lendo, né? Um livro muito interessante, tá, irmãos? Quando terminar aí que eu tiver mais por dentro da história do livro aqui, né? Eu posso trazer mais coisas para vocês, mais informações, tá bom? Mas eu quero sempre te incentivar a ler. Leia, porque ler é gratificante, é muito bom, é muito gostoso, né? E você vai ter muito conhecimento através da leitura, tá bom? Dica para você também de livro, né? C.S. Lewis, né? Esse aqui é O Peso da Glória. C.S. Lewis, livro muito bom, muito interessante. Esse aqui eu não li ainda não, tá? Ele chegou agora para mim. O livro que eu li dele foi O Cristianismo Puro e Simples. Nossa, que livro maravilhoso, né? O C.S. Lewis, queridos, é o mesmo, é o criador, né, o autor das Crônicas de Nárnia. Você já deve ter visto os filmes, né? Tem os livros, né? Então, é um autor excelente, né? Muito bom. Leia, procure ler, procure aí, né, os livros do C.S. Lewis. São livros muito bons, muito interessantes, falam muito das coisas de Deus, nos ensinam muitas coisas, tá bom? Então, leia sempre, né? Obrigado aí pela companhia, tá bom? Quero desejar a todos um excelente dia, um excelente final de tarde, uma excelente noite. Que Deus abençoe nessa semana aí na sua vida, tá bom? Trazendo do melhor para você. E lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.